Olá, irmãos, irmãs e amigos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de estudar com os irmãos o texto do livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo 5, 15 e capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Oséias, capítulo 5, 15 e capítulo 6, do versículo 1 ao 6. E vou ler aqui na íntegra. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Bem, o livro do profeta Oséias, ele pertence a um grupo denominado na Bíblia de pequenos profetas. Pequenos no que diz respeito ao tamanho do escrito, mas na verdade foram grandes homens chamados por Deus em momentos de crise. E mesmo diante de ameaças, hostilidade ferrenha, mantiveram-se fiéis a Deus. E suas mensagens foram relevantes, pertinentes e, na minha concepção, são bem atuais. O chamado de Oséias como profeta no Reino do Norte, no Reino de Israel, mostra que o ministério de Amós, que antecedeu Oséias, ele é meio que contemporâneo de Oséias, na mesma época, não surtiu efeito. Amós, antes de Oséias, mostrou ao mesmo povo a total desaprovação de Deus quanto ao comportamento deles. Denunciou seus pecados, mostrou as consequências da desobediência e a necessidade de arrependimento. Porém, o povo não se sensibilizou com as palavras de Amós. E Deus continuou insistindo e, em sua rica misericórdia, chamou Oséias. Então, sai de cena Amós e entra em cena Oséias. Oséias literalmente viveu a mensagem. Deus ordenou a Oséias que se casasse com uma prostituta. E fica evidente que o casamento entre Oséias e a prostituta tinha a finalidade de chocar, de provocar o povo. Mesmo Oséias sendo fiel à esposa, esta o abandonou, o desprezou, o deixou. Oséias sentiu na pele a dor da traição, semelhante à dor que Deus sentiu em relação à infidelidade de seu povo. E o livro lhe trata disso, de um amor não correspondido. Deus se revela no livro como um marido traído, abandonado, desprezado. E aqui Oséias faz denúncias gravíssimas contra o seu povo. E vamos ler, por favor, do versículo 1 ao versículo 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, ou amanhã, a sua vinda é certa,
e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, ou a chuva da primavera, que rega a terra. Analisando o texto isoladamente, fora de seu contexto, poderíamos dizer que tomaram uma atitude correta. Vinde, tornemos para o Senhor. Alguns estudiosos sustentam que o texto, essa perícope, esse pedaço do texto, trata-se de um cântico, de uma liturgia de um culto. Israel acreditava, supunha que, em resposta ao culto, ou à atitude deles, Deus se prontificaria a atendê-los. A sua ira não se prolongaria. E aqui, implicitamente, eles fazem declarações riquíssimas. Deus é a nossa cura, restaurador, sustentador, abençoador. Só tem um problema. Versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Sabe o que isso significa? Significa que o amor do povo para com Deus era inconsistente, superficial, raso, passageiro, efêmero. Dissipou como a nuvem pela manhã. Ele evaporou ou secou como um orvalho. No fundo, não amavam a Deus de verdade. Irmãos, não se iludam. Deus não se deixa levar por nossa performance. Atos externos, palavras, ritos, jejum nacional. Deus percebeu a insinceridade e a superficialidade daqueles atos. Tudo aquilo não passava de uma casca. Em pouco tempo voltaram os mesmos hábitos. Não existe nada em nossa vida que possamos esconder ou ocultar de Deus. Toda ela Ele vê e conhece. Versículo 5, por favor. Por isso os abati, por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Oséias fala dos decretos, dos juízos de Deus contra o seu povo pela boca dos profetas. Os profetas inicialmente pregavam a fim de chamar o povo a arrepender-se ou reconciliar-se com Deus, renovar aliança com Deus. Mas o povo era de dura cerviz, obstinado, teimoso, e fechavam os ouvidos e o coração à voz de Deus. Ao invés de serem abençoados, foram abatidos. Muitos, nos dias de hoje, são semelhantes a eles. Vão à igreja, aos cultos, mas não abrem o coração. São insensíveis, até reviram os olhos, tamanho incômodo com a verdade bíblica. E acham que podem influenciar, sensibilizar, barganhar com Deus, utilizando as formas visíveis da religião. O culto, a EBD, o dízimo, as ofertas, são aspectos importantes da religião, mas a religião não se restringe a isso. Olha o que diz o versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Pois misericórdia eu quero. Quero significa, no texto original, deleite, prazer. O foco aqui não é o prazer do homem, e sim o prazer de Deus. Diferente da teologia da prosperidade, que foca no prazer do homem. Mas Deus te deleita em quê? Deus tem prazer em quê? E Oséias, ele fala duas coisas aqui importantes. Primeiro, ele diz misericórdia. A palavra misericórdia, ela tem dois significados no hebraico. Ela significa o amor que resulta em fidelidade, como também compaixão pelo próximo. Então diz respeito à nossa relação vertical, como também à nossa relação
horizontal. E conhecimento de Deus, o segundo aspecto aqui, e que Deus se deleita, é o conhecimento de Deus. A grosso modo significa o conhecimento correto acerca de Deus, ou a doutrina correta acerca de Deus e sua vontade. Então, doutrina e amor, eles andam juntos. Andam juntos. Não basta somente amar, é necessário ter a doutrina correta. Como também não basta somente ter a doutrina correta, é necessário amar. Mas o texto também fala de sacrifícios e holocaustos. São aspectos visíveis do culto no Antigo Testamento. Ele fala, pois misericórdia eu quero, né? E não sacrifícios, né? E o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Não significa que Deus não deseja ser cultuado, de forma alguma. O culto é uma expressão de nossa fé. Só que é necessário a doutrina correta, as prescrições quanto ao culto, né, de acordo com a revelação bíblica, e o amor tanto na vertical quanto na horizontal. Caso não sigamos essas orientações, o nosso culto se tornará um insulto a Deus. E o que Deus esperava de seu povo? Aí voltamos ao capítulo 5, versículo 15. Diz o texto, irei e voltarei para o meu lugar. Vou ler de novo. Irei e voltarei para o meu lugar. Deus fala assim, eu vou abandonar vocês. Eu vou me ausentar. Né? Eu vou abandonar, vou deixar vocês de lado. Então, irei e voltarei para o meu lugar. Até que, aqui é o ponto importante, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Isto é, reconheçam, né, admitam suas culpas, seus pecados e busquem a minha presença. Deus esperava de seu povo confissão e arrependimento sincero, e não apenas ritos e palavras. Algumas Bíblias colocam como um tópico aqui, um título, conversão insincera. Eu não sei se existe conversão insincera, porque se é conversão, mas é evidente que Deus espera do seu povo confissão e arrependimento. E arrependimento significa mudança de mentalidade, né? A nossa mente, ela gerencia o nosso comportamento. Ela gerencia o nosso comportamento. Na verdade, o que Deus espera é uma mudança radical do homem como um todo. E eu termino com as palavras do profeta Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Lembrando que o ministério do profeta Oséias foi o último chamado de Deus para Israel. A trombeta divina iria ressoar pela última vez no Reino do Norte. 10 anos depois, o reino foi destruído. Deus estava sinalizando, estava chamando o povo de volta, como Deus está chamando hoje. Mas, infelizmente, mesmo com essa pandemia, as pessoas não são sensíveis. Algumas pessoas continuam duras em relação ao Evangelho, em relação a Deus e dentro da própria igreja. O que Deus espera de nós, nesse tempo, é uma avaliação da nossa própria vida e que devemos ser sinceros com Ele, sinceros com a nossa própria culpa. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua verdade, Senhor. Ela liberta. Ela é profunda, Senhor. E ela permeia a nossa alma e coloca diante de nós, expõe as nossas falhas, expõe a nossa hipocrisia, expõe a nossa falsidade, mostra como nós somos desnudos, Senhor, diante de Ti. Não há como esconder nossos pecados, não há como esconder, Senhor, ocultar, porque o Senhor nos conhece como um todo. Nós te agradecemos, ó Senhor, pela Tua palavra e desejamos buscá-lo sinceramente, de todo o coração, Senhor. Que o Senhor aceite o nosso culto, que o Senhor aceite as nossas ofertas, que o Senhor aceite os nossos cânticos. Em nome de Jesus, Teu Filho, Pai, que seja um tempo de descanso.
Senhor, mas sinceramente, em nome de Jesus,